Boa noite, é um prazer estar aqui no WebESA. Meu nome é Pedro Pirajá, sou presidente da Comissão de Inovação da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero cumprimentar a todos que estão presentes aqui hoje, em especial fazer um agradecimento ao presidente Marcos Vinícius pela oportunidade, porque pela primeira vez nós vamos estar falando aqui da Escola Superior de Advocacia de um tema que não é efetivamente um tema de direito. Nós vamos falar sobre gestão, empreendedorismo, inovação. E vamos trazer hoje aqui uma pessoa que é uma sensação da internet, né? Um profissional liberal que no início da sua carreira era professor de educação física e fez uma revolução na sua vida, passando o trabalho dele para consultoria online e a partir daí criando novas alternativas para essa profissão. Não só isso, ele também traz, junto com ele, ensinando as pessoas agora a como utilizar as ferramentas de internet em favor daquele seu negócio. É claro que esse é um assunto para a advocacia completamente diferente, né? Nós temos uma certa limitação no que diz respeito a essa questão da publicidade, da propaganda para a advocacia, e nós nos sentimos com medo de fazer esse tipo de apresentação nesse momento. Mas eu acredito que o Guto Galamba, que é o nosso painelista de hoje, é quem vai fazer a explanação a respeito dessa transformação digital, e inclusive nesse período de pandemia, ele vai nos orientar de que maneira que a advocacia pode fazer isso para sair dessa crise de uma maneira transformada. Então eu vou ver se eu consigo abrir ele aqui. Ele acaba de solicitar. Só um minuto, gente. Aguardando a entrada do homem, gente. Preparem-se. Tá Boa me noite. ouvindo? Boa. Coraçãozinho explodindo na tela e o cara tá aí dentro. Guto, seja muito bem-vindo à Escola Superior de Advocacia. Primeiro eu Obrigado. quero agradecer em nome da ESA, do Marcos Vinícius, nosso presidente. Eu sei que a tua agenda é completíssima. Eu acompanho diariamente as tuas lives, são cada dia mais fantásticas. Então, primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E nós da Comissão de Inovação, Guto, só para que você saiba e para fazer uma introdução à nossa live de hoje, nós temos proposto uma série de mudanças na advocacia. A advocacia hoje é uma das profissões que menos se transformou nesse período de transformação digital, da indústria 4.0, né? Nós ainda continuamos muito tradicionais, né? Ainda a forma de falar, a forma de vestir, a forma de se posicionar na internet, ainda é um pouco complicado por alguns aspectos. Em primeiro lugar, o cliente. Nosso cliente sempre teve essa relação com o advogado mais tradicional. Em segundo lugar, o medo, né? É a palavra que eu fiz aqui na introdução. O advogado ainda tem um certo medo de se posicionar na internet, de fazer uma venda online, como você tem proposto aí para os profissionais liberais em geral, por conta das restrições legais, né? Então, a Comissão de Inovação, o que ela quer? Ela está querendo, de alguma maneira, realizar uma transformação na advocacia, começando por uma mudança de cultura, efetivamente, da própria Ordem dos Advogados do Brasil e, em consequência, dos advogados, para depois, sim, oferecer gestão, empreendedorismo, inovação, transformação digital, né, reposicionamento, reprogramação. Então, assim, conta um pouquinho da tua vida, como é que foi você, como um profissional liberal que é, professor de educação física, que case de sucesso é esse que hoje, nas suas lives, tem mais de 500 acessos online diários, assim, fora a quantidade de cursos online que você oferece. Que história é essa? Como é que a tua vida mudou de lá para cá, de um professor de educação física para os dias de hoje? Então, boa noite, obrigado pelo convite, muito legal. Acho que é a quinta vez que eu estou falando diretamente para esse nicho, para esse público, que no começo parecia um pouco difícil, mas depois ficou muito mais claro, porque eu consegui entender de fato quais eram as dificuldades da visão do advogado em relação à necessidade de inovação. Minha história com a internet começou por acaso. Acredito que a maioria das pessoas que está na internet hoje e que começou há muito tempo também começou por acaso, né? Em 2013, 2012, eu comecei a ficar um pouco mais conhecido, porque dentro das minhas redes sociais eu nunca me limitei a simplesmente fazer uma troca de fotos, que o Instagram é basicamente isso. O Instagram surgiu como uma rede social de publicação de fotos, onde você seguia quem você gostava, não seguia quem não gostava e trocava likes e comentários. Era basicamente isso para que o Instagram servia.
O dono do Instagram é o mesmo dono do Facebook hoje em dia, né? E para quem pôde assistir ou já teve a curiosidade, existe um filme que é Rede Social, contando a história do Facebook. E se você parar para ver, a vida do Instagram e a vida do Facebook foi muito parecida no início. No começo as pessoas não entendiam o que era. Então o que é que o Mark fez? Deixou todo mundo viciado naquilo para começar a ganhar dinheiro com aquilo. O Instagram hoje ele funciona como uma televisão. É como se fosse uma Rede Globo ou uma SBT da vida. A diferença é que a Rede Globo, enquanto ela ganha dinheiro nos comerciais, ela precisa pagar para que roteiristas façam novelas, para que atores façam novelas, façam programas. E o Instagram não. Ele não paga nada para a gente e a gente gera conteúdo para ele enquanto ele vende no meio das nossas publicações. Então, em 2012, mais ou menos, eu comecei a postar coisas muito científicas em relação à minha área. Eu postava um treino para emagrecimento e eu explicava de que artigo eu tinha tirado aquela ideia. Eu postava um treino para hipertrofia, eu mostrava de que artigo eu tinha tirado aquela ideia. Por que tal dieta não era interessante e mostrava a referência bibliográfica de onde eu tinha lido. Isso começou a criar uma idoneidade muito forte na minha pessoa, da minha marca. As pessoas começaram a me olhar, não, é um cara fortinho que vai para academia. Não, esse cara sabe do que está falando, ele entende do assunto. Até que um dia um cara chegou e comentou assim, você faz consultoria online? Eu falei, ferrou, velho, que porra é consultoria online? Eu não sabia o que era. E aí eu não queria dizer que não, porque eu ia perder a oportunidade. Eu não queria dizer que sim, porque era mentira. E se eu perguntasse o que era, eu ia perder credibilidade. Então, assim, eu disse, cara, ferrou, o que eu vou falar? Naquela época, como eu não tinha um volume muito grande de comentários e acessos à minha página ainda, eu demorei uma semana para responder esse cara, pensando em como responder. E aí veio um estalo. E aí eu voltei lá na publicação dele e comentei assim, mande por e-mail exatamente o que você precisa. Nem sim, nem não sei. Quando ele mandou o e-mail, ele queria um treino. Ele queria um treino feito pela internet. Coisa que eu nunca tinha escutado ninguém fazer, nem ninguém falar. Eu não sei de onde surgiu a ideia dele também. Eu disse, pô, um treino eu faço com a mão nas costas, velho. Deu fechado, isso eu consigo fazer muito fácil. E aí comecei a prescrever treinos por e-mail, só para pessoas que me procuravam. Porque assim como o Instagram e o Facebook surgiram, eu não entendi muito bem o que era aquilo. Então eu não podia sair divulgando algo que eu não sabia como ia funcionar, nem como eu ia me portar diante daquilo. Então primeiro eu disse, calma, deixa eu entender o que é isso. E continuei minha vida dando personal trainer como sempre. Que era o auge de qualquer profissional de educação física, é dar 24 horas de personal trainer e ganhar dinheiro com o máximo de trabalho que puder fazer, né? A gente tem essa visão de more is better em relação ao trabalho. Quanto mais trabalhar, mais dinheiro vai vir. E a relação não é direta e nem proporcional. Né? Enfim, e aí comecei a dar personal, comecei a dar consultoria online até que eu vi a necessidade de contratar um TI. Contratei um TI, fiz meu primeiro site. Dentro desse site comecei a automatizar mais hoje. Então hoje em dia eu tenho uma plataforma que ninguém mais tem no mundo. Foi criada do zero, investi mais de R$ 200 mil nela, né, nesse processo desde a criação do primeiro site. E hoje cada cliente tem seu login e senha, cada cliente tem um espaço para dúvida dentro do meu site. E hoje eu percebi que não valia mais a pena eu continuar prescrevendo esse mesmo tipo de produto, entregando esse mesmo tipo de produto, porque a quantidade de pessoas entregando a mesma coisa é muito grande. Então, desde o final do ano passado, que eu comecei a ensinar a fazer o que eu fazia, que já foi criar um outro nicho para outras pessoas. Na primeira turma, eu estou na terceira turma do meu curso, na primeira turma o foco foi 100% em profissionais de educação física. Só que mais da metade das pessoas que comprou não era da área. E aí eu percebi que eu dava para ajustar e dava para vender para qualquer pessoa que se encaixasse em dois tipos de perfil. O primeiro, o que já tivesse um produto online e quisesse melhorar a sua autoridade dentro da internet para agregar mais valor a esse produto. Ou uma pessoa que quisesse migrar do produto físico direto para o online e não soubesse como fazer isso. E aí, no meio da minha turma 2, né, veio o Covid, deu um murro na cara de todo mundo e disse, ou você está na internet ou você não existe. E é isso que a gente está vivendo agora. Né? Essa necessidade... O vírus ele só veio para antecipar coisas que já iam acontecer. Isso que eu ia te falar, Guto. Aproveitando esse teu gancho, que é fundamental, quer dizer, primeiro você falou de um ponto assim, cara, a percepção que você teve com relação a ser profissional liberal e essa sacada de você sair um pouco dessa zona de conforto, né? Acho que essa é a palavra, daquele profissional que já estava num auge da profissão, como personal trainer, trabalhando 24 horas por dia, e começar a criar um novo modelo, quer dizer, um modelo onde a tecnologia te auxiliou de alguma forma para que você pudesse pensar fora da caixa e acrescentar aquilo que você oferecia, né? E aí, assim, esse é um ponto interessante. Como é que você acha que isso pode ser aplicado na advocacia? Claro, a gente sabe que existem algumas limitações, mas, assim,
esse teu depoimento, ele mostra, né, que a advocacia também poderia fazer algo nesse sentido. Quer dizer, 100%. 100%. 100%. Me conta 100%. um pouquinho, assim, você já ofereceu algum serviço para advogados? Como é que você tem trabalhado? Eu tenho clientes advogados, Aham. eu tenho mentorados advogados, eu dou mentoria mostrando como eles podem se reposicionar nas redes sociais, eu tenho alguns advogados no meu portfólio de clientela, sim. Tá. O primeiro passo para essa área específica, e eu gosto de misturar essa área junto com medicina, por exemplo, porque querendo ou não, são duas áreas de atuação, apesar de áreas diferentes, né? Uma saúde, a outra na parte de exatas ali, direito, humanas, né? Ou exatas? Direito. Humanas, né? Humanas. Enfim, são duas áreas completamente diferentes, mas que Uhum. trazem um tradicionalismo muito forte em sua execução. Traz um tradicionalismo muito forte em sua preparação, na sua forma de se apresentar, e um tradicionalismo muito forte na forma como a sociedade vê os profissionais. Uhum. Né? É difícil você, quando você pensa no advogado, você pensa no médico, a gente aprendeu a enxergar essas pessoas como pessoas quase angelicais, né? Impossíveis de cometer delitos, impossíveis de errar. E quando você vê qualquer tipo de mínimo vacilo, você diz, nossa, mas você é advogado, mas você é médico. E acredito eu que o primeiro passo para que qualquer tipo de profissional liberal, e aí levando para a advocacia, consiga enxergar novas possibilidades de atuação agora no mercado da internet é quebrar esse bloqueio da tradição que existe. Perfeito. Cara, por que todo advogado tira foto do mesmo jeito? É assim. Todo mundo. É igual. Ninguém se pergunta o porquê ser diferente. Sim. O advogado tem um estigma na mente dele que ele não pode fazer propaganda. Pode fazer propaganda, pode fazer marketing, mas não das formas tradicionais. Por exemplo, Pedro, você pode escrever um e-book? Com certeza. Você pode entregar esse e-book gratuitamente ao seu público em troca de um e-mail deles? Com toda certeza. Você pode alimentar essa lista de e-mails com conteúdos que sejam interessantes e relevantes para aquele público? Não tenha dúvida. Ainda mais agora. Ainda mais agora. Isso é marketing. E ainda mais agora, né, Guto? Ainda então, mais assim, agora. Porque a comunicação, só fazendo um parênteses que você está falando, né? A gente tem notado o seguinte, que com a pandemia, até saiu uma charge interessante, recente sobre isso, assim, a transformação digital, um dos motivos da transformação digital, assim, na necessidade é o Covid-19, né? Então, quer dizer, se a comunicação com o cliente é algo fundamental para o advogado, hoje, um e-book é a grande realidade. Uma live não pode ser considerado captação ilegal da advocacia. Pelo contrário, é onde ele está se posicionando. Mas era só esse ponto que eu queria colocar para você continuar. Talvez, e esse bloqueio da tradição traz consigo, e esse entendimento do advogado em si também, de que foi dito, não pode fazer marketing. Não, você não pode fazer uma propaganda vendendo uma Black Friday. 3 clientes, compre 3 ações, sei lá, não sei a terminologia, mas compre 3 ações e pague uma. Esse tipo de coisa, assim, você não pode fazer. Mas claro, existem inúmeros outros tipos de marketing que podem ser feitos. Existem inúmeros gatilhos mentais que você pode trabalhar. Só que advogado tem que lembrar que, antigamente, o processo da busca do cliente pelo advogado era: estou com um problema, preciso de um advogado. Vou em quem? Geralmente você perguntava para os seus amigos. Exatamente. Geralmente você perguntava para os seus amigos. Hoje em dia você vai na internet. Você até pergunta para os seus amigos, mas depois você vai conferir na internet. Você vai ver qual é a autoridade que aquele advogado passa. E se na sua página, enquanto advogado, sei lá, você é especialista em direito do trabalho, se na sua página, eu, enquanto leigo, não consigo entender o que você está falando, eu não vou te contratar. Porque você não conseguiu se comunicar comigo. Vocês, advogados, precisam entender que o seu cliente final não é outro advogado, a não ser que você seja professor e queira ensinar advogados como se posicionar em redes sociais, por exemplo. Né? Tem um grande amigo meu lá de Recife, o Mozart Borba, que ele se posiciona de uma forma, ele é advogado, ele se posiciona de uma forma brilhante nas redes sociais. Então, a grande pegada é: o que é que eu posso fazer de diferente para entregar a mesma coisa ao meu público? Mas no primeiro momento, o que você tem que entender é: qual é o meu público? Qual tipo de linguagem esse público gosta de ouvir? Qual tipo de linguagem me cabe falar? E tirar o conceito de que advogado tem que estar de terno, tem que estar de gravata, tem que ser aquela coisa séria, né? Porque existe uma diferença muito grande entre falar algo com humor e não falar com seriedade. Você pode falar com humor e seriedade sobre um assunto. Você pode ter uma veia cômica e ainda assim falar com seriedade. As coisas não são dissociáveis.
Pelo contrário, e aí você atrai uma qualidade, uma quantidade de pessoas completamente diferentes. Então vamos supor que você, enquanto advogado do trabalho, você faça uma postagem falando agora sobre essa situação atual, né, das empresas em relação aos trabalhadores. Pode demitir, não pode demitir, mas que você explique como um leigo entenderia. Pode até fazer uma charge brincando. Demitiu não sei o quê. É o que a gente chama de postagem Nutella. Você entreteve a pessoa. Você trouxe audiência para a sua página e, ao mesmo tempo, ali do lado, tem uma postagem informativa onde você ensina algo. Né? Então, assim, tudo isso eu ensino no meu curso. Tem dois tipos de conteúdo e 3 tipos de postagens que podem ser feitas. Conteúdo que a gente chama de raiz e Nutella. O raiz é aquele que você aprofunda a sua ligação com o cliente, com a audiência. E o Nutella é aquele que você traz audiência nova. Você chama um CTA para ele. CTA que a gente fala é Call to Action. Você induz ele a fazer alguma coisa, a dar um like, a fazer um comentário, a enviar para alguém. E dentro desses 2 tipos de conteúdo, a gente pode ensinar, entreter e inspirar. Fantástico. Isso tem que ser muito bem trabalhado dentro das redes sociais. Porque é dessa forma que você começa a criar autoridade. Porque entenda, aí eu vou falar como leigo. Eu não sei dizer se um advogado é bom ou ruim, tecnicamente falando. Acredito eu que 90%, 99% dos leigos que contratam advogados também não sabem. Assim como vocês que contratam personal trainers não sabem dizer quem é melhor tecnicamente. Por que você contrata? Capacidade de autoridade, oratória, empatia. E essas habilidades estão sendo estudadas por advogados? Nenhuma. E como é que você quer ganhar clientes diferentes ou aumentar sua cartela de clientes se você não estuda as habilidades que o cliente procura? A parte técnica é importante, é fundamental. Mas essa parte superficial para conseguir fazer coligações que os outros não fazem é fundamental no mundo de hoje. Tanto é que as 2 maiores empresas do mundo, Google e Facebook, eles não contratam querendo saber de onde você se formou. Querem saber se você é foda. Querem saber se você resolve o problema. Obviamente que, por lei, existem profissões que precisam de uma graduação. Ok. Mas quantos advogados você conhece que não representam o que deveriam representar? Intelectualmente falando. Tenho certeza que inúmeros. Então não é porque você tem uma autoridade legal que você vai também ter uma autoridade intelectual para tratar daquilo. E essa autoridade intelectual é o que nós, leigos, procuramos nas redes sociais. Se eu conseguir identificar que você se porta bem, que você fala na minha linguagem e que você me convence, eu te contrato. Só que as pessoas não estão buscando fazer isso, porque dentro do bloqueio da tradição que elas têm de advogado tem que ser assim, eles não conseguem enxergar possibilidades de ações que possam ir por outros caminhos. Eu acho que o primeiro passo, respondendo aquela primeira pergunta, como aplicar isso na advocacia é permitir-se estar errado ao que vocês acreditam estarem corretos. Esse é o primeiro passo. Tem que se permitir estar errado. Esse é muito bom. Esse é um ponto importante, né? O que a gente conversou é o seguinte. Bom, chegamos a esse momento, contamos a tua história e demonstramos que o profissional liberal ele tem essa condição realmente de sair fora da caixa e pensar um pouquinho diferente. Mas, assim, a transformação digital, ela acabou trazendo realmente à tona esse negócio. Nesse momento está todo mundo em casa, né, Guto? Está todo mundo agora com dificuldade de, se não utilizar ferramentas tecnológicas para se comunicar, com dificuldade de prosseguir o seu negócio, efetivamente. Né? Quer dizer, a maioria dos escritórios de advocacia, só para que você tenha dados aí, aqui no estado de Santa Catarina, 99% são pequenas empresas e que têm um caixa relativamente baixo para continuar prosseguindo com a sua atividade. E como a gente tem essa restrição, e eu sempre digo que o advogado acaba trabalhando com um certo medo, né, de atuar em redes sociais, essa pergunta que você me fez, ela é até um certo mito. E-book você pode fazer? Há discussões nesse sentido ainda. Ainda a advocacia tradicional pensa no sentido de que fazer e-book pode ser considerado captação ilegal. Ou, por exemplo, promover uma live dessas como a gente está fazendo pode ser considerado. E aí eu sempre digo, essa tua palavra inicial da empatia, né, da colaboração, né, do pensamento crítico, né, que são palavras que a inovação já vem trazendo há muito tempo, e eu vejo isso nas tuas lives, elas sempre trazem. Então, assim, como é que hoje, né, o que você proporia hoje no que diz respeito ao Covid-19, dentro daquelas restrições que o advogado tem, o que fazer agora? Quer dizer, eu nunca entrei na rede social, eu não tenho a menor condição de falar que nem o Guto Galamba, mas eu estou precisando gerar cliente. Eu tô precisando ter caixa para poder pagar minhas contas. Qual é a tua proposição assim hoje?
Primeiro ponto é você colocar, de fato, no papel quais são suas forças e suas fraquezas. Enquanto pessoa, não enquanto advogado. Enquanto pessoa. Porque o que te atrapalha de falar numa live não é tua capacidade técnica. É algum medo que você tem pessoal. Vem antes da sua habilidade em ser advogado. Né? Então, assim, você é tímido ou você usa a timidez? Você tem medo do que os outros vão falar, mas por que você se importa com o que os outros vão falar? Quem são esses outros na sua vida a ponto de terem essa importância de você não agir porque eles podem falar alguma coisa? O primeiro entendimento também é a quebra do mito de que medo existe. O medo não existe. O medo é uma criação da nossa mente sobre algo que não aconteceu e que talvez nem aconteça. O perigo existe. Existe o perigo de eu fazer uma live e dar errado? Existe. Como? Se eu não me planejo. Se eu não faço como nós fizemos, ó, Guto, vou falar sobre esses tópicos, vou te fazer tais perguntas, quer incluir mais alguma coisa? Ou seja, houve um planejamento. Não chegamos aqui de forma aleatória. Para as minhas lives, eu entreguei um PDF com com um roteiro de 15 lives que eu estou fazendo. Hoje às 9 da noite tem mais uma. Para que a minha audiência consiga acompanhar melhor. Ou seja, eu planejei para que aquilo desse certo. Então, o primeiro ponto para a entrada nas redes sociais é se identificar enquanto pessoa, enquanto profissional. Como é que você quer ser reconhecido nas redes sociais? É o advogado o quê? É o advogado que resolve problemas quando eu perco o voo? É o advogado que resolve problemas quando eu sou demitido? É o advogado que é o cara para abrir empresas? Porque quando vai abrir empresa precisa de um advogado. Você é o advogado da separação do casal? É o advogado de saber quem fica com a guarda do filho? Então, assim, estou dando especulações. Você quer ser reconhecido como? Ou seja, defina um tema central. Você precisa definir esse tema central. Depois que você define esse tema central, você tem que pesquisar esse tipo de mercado. O mercado que você quer. Advogado trabalhista. Estou falando de advogado trabalhista porque é meu primo, é advogado trabalhista. Fica na minha cabeça. Para ficar mais fácil. O João, lá de Recife. Então, assim, enquanto advogado trabalhista, eu tenho esse tema central. Como é que se porta o mercado de trabalho do advogado trabalhista enquanto advogado e enquanto consumidor? Você tem que pesquisar das duas formas. Enquanto advogado, o que é que meus concorrentes estão oferecendo? Enquanto consumidor, se eu fosse contratar alguém, como é que poderia ter sido melhor esse tipo de abordagem, esse tipo de troca de produto? Como é que eu faço para que isso seja melhor? Depois que você pesquisa o mercado, você tem que definir e conversar com pessoas que estão interessadas naquilo. Por que as pessoas geralmente procuram advogados trabalhistas e por que elas escolhem aquele tipo? Você tem que se perguntar isso, você tem que entender o mercado que você está entrando. Porque as profissões que são mais tradicionalistas, elas acham que se formou tem emprego. E eles não buscam essa captação. Ela não, sou advogado, vou ter emprego. Não vai mais. Porque isso eu falei numa palestra que eu dei lá no Sebrae, daquele Advogável Mundo Novo. Isso. Quando acabei de me formar em Direito. Guto Galamba acabou de se formar em Direito, novinho. E tá o Pedrão aí. Formado há quanto tempo, Pedrão? 15 anos. Formado há 15 anos. Então o Pedrão tá aqui e eu tô aqui. Por quê? Porque o Pedro já tem o escritório dele, pode pagar 15 mil reais de terno, tem um puta carro, o Pedro já tem uma cartela de clientes e já tem nome no mercado. Vem o Covid-19 e fala, não precisa de carro, não precisa de terno, não precisa de escritório. Eu tô aqui, ó. Eu tô muito perto de onde o Pedro estava agora. E se eu começar a me posicionar melhor nas redes sociais, eu passo o Pedro assim. Se eu me comunicar melhor com a minha clientela do que o Pedro se comunica, mesmo ele sendo tecnicamente melhor que eu vou ter mais clientes que o Pedro. Porque as pessoas não compram produtos, elas compram pessoas. Se você não consegue se comunicar com o seu cliente final, ele não vai comprar você e nem a sua ideia. Então, depois que você define quem você quer ser, como é que você quer ser reconhecido nas redes sociais, enquanto que tipo de profissional, você pesquisa o mercado que você quer entrar, enquanto profissional e enquanto consumidor. E depois você conversa com as pessoas interessadas para entender quais são as dores dela. Porque a sua visão enquanto consumidor pode ser que não seja a mesma dos outros. E aí você vai estar vendendo uma ideia para solucionar uma dor que seu público não tem. Ou seja, não vai vender. Você tem que identificar a dor do cliente. Agora você falou um ponto fundamental, né? Porque diz respeito, inclusive, ao objetivo principal dessa nossa live, que é exatamente assim, quebrar o paradigma, né, Guto? Pelo seguinte, nós da Comissão de Inovação, a gente tenta, de alguma forma, demonstrar a importância dessa relação com a internet, demonstrar a necessidade do advogado trabalhar de forma colaborativa, tirar o bumbum da cadeira do escritório e começar a pesquisar novas realidades e tudo mais. Mas há uma quebra de paradigma muito interessante, porque a advocacia tradicional, há muitos anos, ela vem
tendo um resultado super interessante financeiramente. É muito difícil nós tentarmos propor uma nova mudança, uma transformação, tendo em vista que os grandes escritórios de advocacia são tradicionais e vão muito bem obrigados financeiramente. Mas aí você coloca um ponto que me chama muita atenção, e isso remete à jovem advocacia que está chegando. A gente está falando de uma jovem advocacia, e eu tenho dito isso nas minhas palestras sobre transformação da advocacia, que não viveu o período sem internet. Ou seja, elas só se comunicam pela internet, né? Ela nasceu com a internet. Quer dizer, é uma geração que está surgindo, que é essa jovem advocacia, que só se comunica pela internet. Ou seja, live é uma realidade, falar pelo Facebook é uma realidade, fazer videoconferências é uma realidade, se posicionar como pessoa é uma realidade, mas, em contrapartida, a advocacia tradicional, que conduz os anseios da instituição, da ordem, acaba sendo um pouco reticente, né, com relação a isso. E aí chegamos aí ao período de pandemia, onde esse advogado que estava lá embaixo, né, de alguma maneira se equaliza com essa advocacia tradicional. E aí, assim, o que a gente pode oferecer hoje, né? E dizer o seguinte, cara, existe advocacia tradicional? Existe. Existe o jovem advogado que está surgindo? Existe. Como é que a gente pode conectar esses dois mundos, né? De que maneira que a gente consegue também fazer uma transformação, mesmo que razoável, da advocacia tradicional, que tem o seu grande escritório, com mais de 80 advogados, com um terno que custa caro, que fala difícil, o famoso juridiquês, e aproximar ela, porque na verdade ninguém quer afastar ninguém, o grande ponto é esse, aproximar ela numa grande sinergia para transformar a instituição como um todo. Qual é a tua ideia sobre isso? É muito legal isso, porque a minha live de hoje, depois daqui, é sobre um filme chamado Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. Vocês já assistiu? É uma história baseada em fatos, onde um agente do beisebol norte-americano, né? Ele começa a atuar diferente para a montagem de um time. Ele vai completamente contra o padrão convencional do que é montar um time de beisebol. E vou dar um spoiler, mas no final do filme falam exatamente isso para ele. O primeiro a derrubar a parede sempre vai acabar ensanguentado, porque quem tem as rédeas da situação na mão não quer que mude. Então, os grandes escritórios, as pessoas que estão mesmo no poder da advocacia, para elas está tudo muito bom, muito confortável, e elas não querem que mude. Só que essa mudança já vinha sendo exigida pelo mundo. E quem é que determina essa mudança? Não é o produtor do produto, é o comprador do produto, é o cliente. Nós, enquanto consumidores do produto advogado, a gente, quando liga para vocês enchendo o saco, que vocês acham que a gente está enchendo o saco, que eu sei, é porque a gente acha que vocês não estão trabalhando, porque a gente não entende o que é prazo. Eu não sei o que é isso. E você nunca parou para me explicar. Então, por que, em vez de esperar eu te ligar e você ficar irritado, você não é proativo e cria um sistema de mensagens automáticas para aqueles clientes, naquele prazo, para avisar, tá tudo bem. Isso podia ter sido feito já há muito tempo. Com certeza. Não precisava dessa loucura do Covid agora. Então, eu acho que, para aproximar os grandes escritórios da galera nova agora, essa galera nova tem que mostrar para os grandes escritórios que isso funciona. Porque na cabeça deles não funciona. Eles só estão se moldando agora. O STF teve a primeira reunião online. Foi. É o único motivo. Agora, sem terno e gravata, né, Guto? Os ministros sem terno e gravata, o histórico, né? Quanto é o custo para manter aquele STF ativo? Gigante. Só de subfuncionários, a tiazinha do café, a limpeza, o porteiro, para a conta de luz daquilo ali. Então, assim, as pessoas vão começar a prestar atenção e dizer, cara, a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Porque a gente pode resolver de casa. Então, eu acho que o Covid veio e já mostrou para os grandes escritórios que eles não precisam daquela estrutura toda. Eles podem ganhar muito mais dinheiro reduzindo aquilo ali. Agora também tem um porém. Vão reduzir o quadro de funcionários pela metade. Porque não precisa de tanto advogado mais. Porque existe inteligência artificial para fazer o que mais da metade da ação do advogado é feita. O primeiro atendimento do cliente pode ser feito por uma Siri. Por que não? E depois direcionado para outro lugar, e direcionado para outro lugar, até chegar no ponto do especialista. Então, para que ter 5 advogados para fazer uma triagem se eu preciso ter 2? Isso vai acontecer muito. E quais são os advogados que vão ser escolhidos? Os bons tecnicamente? Não. Os que conseguem lidar melhor com o cliente. E os criativos, né?
Totalmente, os criativos. Eu acho que agora falaste um ponto aqui fundamental nessa live de hoje, pelo seguinte: você falou de inteligência artificial e sempre houve um medo da advocacia, no sentido assim, nós vamos ser substituídos pelo robô, a máquina vai substituir a advocacia. E eu entendo de forma diversa disso. Lá no Advogado Mundo Novo, e a Carol está nos assistindo, essa é uma advogada disruptiva de Recife, uma grande amiga nossa, né, Guto? Acho que a gente conseguiu formar um grupo multidisciplinar lá no Advogado Mundo Novo, onde eu, como advogado, aprendi com você, com o Alex Lima, com profissionais de outras áreas, a me transformar como pessoa, como a gente colocou no primeiro momento, para aí sim começar a implantar isso na minha profissão, né? E aí você falou um ponto da inteligência artificial, que é uma realidade hoje, né, na advocacia, no judiciário, né, em todas as profissões, essa que é a verdade, com a transformação digital a gente acaba lidando com robôs, né? Mas eu entendo o seguinte, que existe um grande ponto. O advogado, ele por essência, é uma pessoa criativa, tá? Ele utiliza dessa criatividade para poder desenvolver as petições e as teses que estão aí, os meandros da advocacia servem exatamente para isso. O grande ponto é que o advogado só usa a criatividade para uma situação, que é na ação judicial. De alguma forma, ele tem que ter o famoso borogodó, o jogo de cintura, para poder encontrar uma alternativa para o cliente dele dentro de uma ação judicial. Só que ele não tem esse mesmo borogodó para poder atender o cliente dele, como você colocou. Quer dizer, como é que eu, advogado, que tem todo um borogodó aí para poder utilizar em prol das defesas, das ações, das teses que eu tenho, eu não consigo adotar a criatividade para poder me posicionar em rede social? Eu não consigo adotar a possibilidade que eu tenho para poder trazer um cliente para dentro do meu escritório de forma legal, dentro da legalidade, respeitando o estatuto e o código de ética, né? Então, eu queria que você, que é uma pessoa totalmente criativa, eu me inspiro muito nas suas lives, assim, criatividade, soft skills, né, que a gente vem falando aí na inovação. Quais são as ferramentas hoje que a gente pode adotar e utilizar sem ter que ter como você falou, o Google e a Apple não contratam mais por diploma, e advogado ainda se preocupa muito em ter um diploma, né? Sem ter um diploma, que ferramentas são essas que nós vamos buscar nesse mercado da criatividade para poder sair dessa crise, para poder ter o jogo de cintura que a gente precisa para poder se relacionar com os nossos clientes? A criatividade teve um estudo agora solicitado ao LinkedIn pelo Fórum Econômico Mundial, janeiro de 2020 agora, e a criatividade encabeça listas das habilidades mais procuradas por todas as empresas do estudo. Ou seja, o LinkedIn, a maior plataforma de relacionamento profissional do mundo, disse que o que as empresas mais buscam são pessoas criativas, antes de qualquer outra coisa. Quem vem depois vem como bondade, inteligência social, relação interpessoal e relação intrapessoal. Ou seja, parte técnica vem lá embaixo. Por quê? Parte técnica é fácil de ensinar. Parte humana, não. Então, eles querem as pessoas que já têm essas habilidades. A criatividade, eu tenho o meu professor de criatividade, que é o Murilo Gun, que é o cara da criatividade no Brasil hoje, né? É um gênio, né? E ele lançou um curso que chama-se Reaprendizagem Criativa. Inclusive, está de graça, ele está entregando. Esse curso já custou R$4.000. Esse curso está de graça até amanhã, se eu não me engano. É só ir lá no perfil dele e fazer o curso. E existem técnicas para que você treine criatividade. Tudo, Pedro, é treinável. Do físico às emoções. Você pode não escolher o que você vai sentir. Raiva, tristeza, alegria, ansiedade. Mas você escolhe se você vai nutrir esse sentimento ou não. Isso aí você consegue controlar. Você não controla se você vai ou não bater o carro, mas você controla como vai reagir aquela batida. Se você vai ficar puto, vai ficar, pô, de boa, bateu tudo bem, vamos lá, tem dinheiro para consertar, conserta. Não tem dinheiro para consertar, então também não adianta ficar puto. Né? Se você tem um problema e ele tem solução, não adianta se irritar. E se ele não tem solução, não adianta se irritar. Então isso vem muito com treino. E a criatividade é muito de treino. E um dos exercícios, que foi um exercício que eu aprendi com o Murilo e eu passo para os meus alunos é: leia coisas que aparentemente não te interessam. Leia coisas que advogados não leriam. Porque se você... E outra, para fazer um brainstorm, se junte com pessoas que não são da sua área. Porque aí sim vai haver uma chuva de ideias. Enquanto você, advogado, passando por problemas na área da advocacia, chama outros advogados passando pelo mesmo problema, mas que foram criados com a mesma visão, vocês até podem ter uma ideia boa, mas a probabilidade de sair algo bom é muito menor. Então, quando você faz um brainstorming com pessoas do menor nível de intersecção possível,
a qualidade e quantidade de informações aumenta muito. Porque você começa a combinar coisas que antes você não combinaria. Então, o que você tem que pensar de primeiro momento é, de qualquer lugar dá para tirar algo bom. E você tem que começar a se treinar para ser obsessivamente obcecado em fazer ligações da sua área com o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, eu não vi nenhuma... Aconteceu uma coisa agora aqui, que muita gente deve ter sabido. Uma blogueira famosa fez uma festa, gravou uma live e disse, foda-se, a vida tá tudo, e perdeu todos os patrocínios. Enquanto advogado da marca patrocinada, como eu agiria? Enquanto advogado dela, como eu agiria? Cara, isso é timing. Postar sobre isso é marketing. Claro. E é criativo. Você pegou algo que aparentemente não te interessa, não tem nada a ver com a área de direito. Blogueira, fitness, que falou foda-se a vida numa live e perdeu patrocínio. Não tem nada a ver com direito. Mas você fez encaixar na área ali e trouxe clientela para você fazer. Por isso que não estão fazendo mais. No contrato dela tem essa cláusula. Mas eu li o contrato e dá para reverter. Ou seja, cria um conteúdo que nós leigos consigamos entender e nos interessarmos. Isso é marketing. Isso é uma forma criativa de você falar do mesmo assunto. Perfeito. Então, assim, primeiro ponto é, tente pegar as coisas que estão acontecendo na atualidade agora. Seja da área que for. Seja da área que for. E link com o seu tema central. Quando eu falo para os meus alunos, e eu digo que para eles escolherem o tema central deles, e aí geralmente perguntam, né? Mas eu não posso postar uma foto com meu marido tomando um vinho? Eu fiz, pode, desde que na legenda tenha seu tema central removido. Vai tomar um vinho com o marido e é dentista? Fala dos malefícios da acidez do vinho na hora de tomar. Como é que ele pode prejudicar o dente? Ou a quantidade de tanino do vinho, se pode manchar o dente ou não. Não tem a ver? E não postou a foto com o marido? E não foi criativo, não foi bacana? Olha a quantidade de pessoas que vai se interessar para ler isso. Agora, se ela posta uma foto de um dente e explicando por que tá roxo, ninguém vai ler. Pouquíssimas pessoas vão ler aquilo. Então, a forma da criatividade ser explorada, eu gosto muito desse exercício, leia coisas que aparentemente não têm relação com a sua área. E tente fazer conexões. Não adianta só ler também. Tem que fazer conexões. Ontem você falou uma coisa na sua live que me chamou muito a atenção. E acho que conecta muito com o que você está falando agora. Que é o seguinte, você é a sua imagem na venda do seu Instagram, né? O seu rosto é a sua imagem. O que você se posiciona é a sua imagem. E a conexão que você deve fazer nesse sentido é pelo seu rosto. Se você não conseguir vender o seu rosto, a sua imagem, nem entra na rede social, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Você conseguir utilizar essas ferramentas que estão disponíveis a seu favor, sem nenhuma ilegalidade, né? Eu acho que aí eu falo um pouquinho de mudança de cultura, Guto, porque o ponto é esse, né? Nós temos sim uma legislação que nos restringe, e há uma discussão muito extensa sobre isso, né, que eu nem quero entrar nesse mérito aqui. Eu acho que essa é uma live agradável, e a gente não quer trazer assuntos desagradáveis para a live de hoje, mas assim, só para a gente contextualizar, há uma discussão no que diz respeito à publicidade e propaganda dentro da advocacia, né? Eu entendo que o encaminhamento que está sendo dado não é o mais adequado, tendo em vista que ou a gente altera a legislação especificamente, ou o resto é tapar o sol com a peneira, né? Mas a gente tem alternativas, que eu gosto muito da fala de um querido amigo do Advogável Mundo Novo, chamado Alex Lima, que diz o seguinte, vamos hackear o que está aí, né? Vamos criar alternativas, né, àquilo que já está posto, de alguma forma. Ou seja, isso que você está apresentando para a gente são alternativas totalmente legais, dentro da possibilidade do advogado, para que ele possa utilizar as redes sociais, que ele já está, muito provavelmente, como pessoa física, para poder atrair a clientela dele. Isso não significa captação ilegal, não significa que eu esteja desfavorecendo o meu colaborador, e eu falo de mudança de cultura exatamente por isso. Porque quem critica o advogado, de fato, nessas situações, é o próprio advogado. Óbvio, isso é claro. Isso é claro. Né? Claro. Então, pegando o gancho que você falou, é muito importante deixar a diferenciação entre personalidade e personificação. Personalizar suas redes sociais não necessariamente precisa ter seu rosto lá, não. Então, se você é uma pessoa inibida, uma pessoa envergonhada, mais introvertida, você não tem para que melhorar a sua oratória, vai perder muito tempo. Melhore sua escrita. Melhore a forma como você se expressa através de textos. Coloque mais de você naquele texto. Menos técnica, mais humanidade, né? Mais ser humano naquela passagem de informação. Como é que meu cliente gostaria de ler isso e não como eu gostaria de ler? Quais tipos de cores na postagem meu cliente gosta e não as que eu gosto?
Então, personificar e personalizar são coisas diferentes. Você pode tirar uma foto de terno, selfie, chegando no tribunal. Sim, e aí? Não ensinou, não entreteve, não inspirou. Não fez nada. Não fez nada. Eu só sei que tu tá chegando no tribunal. Mais nada. E tem Agora, se muitas, você hein? posta uma foto, um texto, com a mesma frase, chegando no tribunal, e discorre uma legenda contando algo que aconteceu no seu trajeto, linkando com o seu tema central, eu paro para ler. Essa é a diferença de personalizar e personificar. Isso é muito importante que fique claro. Fala aí, qual era a próxima? Não, um ponto bem importante também que eu acho que você vem assim abordando aqui dentro das tuas lives, dentro do teu Instagram, e sempre me chama muito a atenção de respeito à criação de metas, né, Guto? Eu acho que principalmente nesse período de coronavírus, né? Eu acho que a gente tem vivido aí, já falei de que o coronavírus ele fez a transformação digital por necessidade, obrigatoriamente, ou seja, se posicionar, mas existem outros pontos que, ao meu ver, são até positivos para esse período de pandemia, se é que existe alguma coisa positiva nesse período de pandemia, no sentido de que as pessoas começaram a conviver mais em suas residências. O que, de certa maneira, tirou alguns preconceitos das empresas em geral, eu não digo nem escritório de advocacia, como, por exemplo, o caso do home office, né? Hoje home office passa a ser uma realidade e quem está trabalhando em home office tem certeza de que trabalha 3 ou 4 vezes mais do que trabalharia se tivesse na sua empresa, no seu escritório de advocacia, em outro lugar que não seja a sua casa. E aí, me chama muito a atenção esse ponto que você menciona, que é o seguinte, você criar metas para o seu dia, né? Porque eu, por exemplo, até faço uma autocrítica nesse ponto, quando eu estou em home office, eu não paro de trabalhar, Guto, né? Eu não consigo me desligar da internet, das minhas atribuições, até porque hoje eu estou como assessor jurídico do Sebrae, são 700 mil microempresas do estado de Santa Catarina que estão em situação alarmante, e isso angustia demais, né? Eu não consigo parar de trabalhar. Como é que eu posso utilizar essa tua metodologia de criar metas para o meu dia para melhorar a minha situação em nível de pandemia e até mesmo melhorar a minha situação relacionada ao meu escritório, aos meus colaboradores, né? Porque advogado tem um grande problema, não tem CLT envolvida, então ao invés de trabalhar 8 horas, trabalha 24, sem parar, né? Essa que é a verdade, nós nunca paramos de trabalhar. Então, eu acho que também o ócio é fundamental, né? Então, o que tu tens a falar sobre essa questão de metas? Primeiro ponto, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Eu fiz uma compilação com uma frase do T. Harv Eker. E só dá para melhorar o que dá para medir. Só dá para medir o que você consegue comparar. Você só consegue comparar se você planejar, mas você só planeja depois que você entende. O seu problema hoje específico, de acordo com o que você disse, não é estar trabalhando em casa. É não ter é tentar aplicar a mesma rotina de fora dentro de casa. Isso é utopia. Esse é o grande problema da maioria das pessoas que tenta colocar um produto físico dentro do digital. Elas tentam reproduzir o mesmo produto. Não vai dar certo. Você tem que se enxergar da seguinte forma. Eu, enquanto advogado, qual é o benefício que eu entrego para o meu cliente? Esse benefício está aqui, é o seu produto. Tirando esse produto que não pode mais ter agora contato físico, como eu posso colocar algo digital que entregue o mesmo benefício? Esse é o seu problema atual. Então, você, enquanto pessoa que não está conseguindo parar de trabalhar, a primeira dica que eu dou é divida a sua vida em áreas. Eu digo para os meus alunos dividirem em 7 áreas. Como é muita coisa, divida em 3. Familiar, trabalho e lazer. Divide em 3 áreas. 3 áreas só. Nessa primeira área, isso é uma técnica chamada de espelhamento. Nessa primeira área, na família, você vai escrever qual seria o cenário ideal para você. Qual é o cenário ideal para o âmbito familiar da minha área da vida. Depois você escreve qual o cenário ideal para o seu âmbito de trabalho e o cenário ideal para o seu âmbito do lazer. Seja qual for. O meu âmbito do lazer eu quero ir para o cinema 3 vezes por dia. Não importa. Não existe certo e errado. Eu quero que você escreva qual é o ideal. Depois disso, você se autocritica. O que tem me impedido? É aí que está a resposta. Perfeito. E geralmente, as primeiras respostas vão estar no externo. Por quê? Porque é mais fácil colocar a culpa onde a gente não controla. Porque isso deixa a gente na zona de conformidade. Tá ruim, mas a culpa não é minha. Não, a culpa é sua. Dá para dar um jeito. Falta do dinheiro é impeditivo, mas não é determinante para que você consiga alcançar alguma coisa. Aliás, é dificultante, mas não é determinante. Pô, não tenho grana, não consigo fazer isso. Consegue. Tem outras formas de se fazer.
Uhum. Talvez não seja a forma mais fácil, nem a primeira resposta, nem a tradicional. Então, quer construir uma nova rotina? Primeiramente, você precisa entender que rotina é fazer as mesmas coisas todo dia, mas não tem que ser feita da mesma forma. Uhum. Você pode trabalhar todo dia de um lugar diferente. O que é que eu faço aqui na minha casa quando eu quero trabalhar? Eu trabalho de duas formas. Ou eu trabalho na operação da empresa, onde o meu trabalho é de repetição, e aí eu tenho um escritório lá em cima, ou eu trabalho na criação de conteúdos para novos cursos ou de gravações. E aí eu preciso de um ambiente melhor. E aí eu construí um cantinho da leitura aqui embaixo da casa, perto do barulho do mar, onde eu me inspiro mais. Então eu dividi a minha casa em duas áreas e eu sei para onde eu vou quando eu preciso fazer determinada coisa. Isso pode ser... Opa, acho que o nosso amigo perdeu a conexão. Voltou. Ah. Certeza, isso foi algum grande escritório boicotando a gente, que a gente tá sem funcionário dele. Isso sabe o que é, Guto? É Mark Zuckerberg, rapaz. A gente já chegou a 50, mais de 50 minutos. Tá, então, Guto, o que eu estava falando concluindo. da parte da rotina. Você fez a divisão da sua casa na parte Isso é muito criativa. importante para que você tenha uma rotina, você tem que encarar que a sua vida, de fato, precisa de novas atitudes. Não dá para repetir o padrão que você tinha fora dentro de casa. Né? O primeiro passo para conseguir se melhorar em qualquer ponto é entender qual é o problema que está sendo enfrentado. O problema, nesse caso, é nível de estresse elevado, beleza, mas, meu irmão, não adianta. Existem coisas que você não vai conseguir resolver agora. E está tudo bem. Vamos tentar resolver o que eu consigo. Porque dentro das áreas da vida, é igual a máscara de avião, Pedro. Qual é a primeira indicação quando as máscaras caem? Coloque primeiro em você. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar essas 700 mil empresas. Fantástico. Você precisa estar bem física e mentalmente. Então, o seu maior problema hoje é não dar atenção a essa área da sua vida. Exatamente. Porque isso vai gerar mais problemas na frente. Claro. E, na verdade, o advogado ele tem muito disso, né, Guto? Porque, bem ou mal, o advogado passa a ser um psicólogo do cliente, de alguma forma. Muitas vezes a gente resolve as soluções do cliente no próprio escritório, numa conversa. Né? O futuro da advocacia, ao nosso ver, ele está em 2 pontos: mediação, negociação e consultoria. Quer dizer, é claro, a tendência de que a advocacia, do futuro da advocacia é de que não haverá mais tanta judicialização. Até porque judicialização é um ponto repetitivo da advocacia, como a gente estava colocando para você aqui. O teu lado repetitivo, em comparação à advocacia, é a judicialização. Por quê? São processos repetitivos. Isso a inteligência artificial vai fazer com o futuro, com toda certeza. Agora, o que não vai fazer é exatamente essa questão da criação, da consultoria preventiva, da aproximação do cliente, do relacionamento interpessoal, que isso nunca a máquina vai substituir, né? E esse é um ponto que a gente vem tratando há bastante tempo, assim, e a gente se inspira em pessoas como você, né, que não são advogados, e é por isso que eu quis te trazer aqui hoje, né? Eu quis, de certa maneira, me despir e quebrar um paradigma, né? A Escola Superior de Advocacia sempre trouxe assuntos ligados a direito. É processo civil, é direito do trabalho, é direito administrativo, que são ferramentas importantíssimas para o estudo, mas não são as mais importantes nesse momento. Né? Ao meu ver, a gente vive um momento de transformação e de necessidade para que o advogado, primeiro, se sinta à vontade, numa conversa totalmente amigável como é essa nossa, ao invés de falar o juridiquês e às 7 horas da noite ter que ficar interpretando aquilo que o operador do direito está falando. Né? E de uma maneira tranquila, né? Utilizando essas soft skills que você está demonstrando. Então, assim, gente, infelizmente a gente não pode ultrapassar esse limite. Eu queria muito que o Guto continuasse aqui conosco, mas quem gostou dessa live, dá um curtir aí pra gente, dá um feedback, o feedback é importante. Ontem o Guto falou uma fala e eu vou falar essa fala hoje, vou aproveitar essa fala dele para falar. A gente está fazendo isso totalmente de forma gratuita e a OAB é voluntária nesse sentido, mas fundamentalmente, você que está assistindo a nossa live, por favor, dê um feedback sobre isso, diga o que você achou, sinta, pelo menos nos entregue isso de alguma forma, porque essa contrapartida sua também é muito importante, né, Guto? Eu acho que você falou isso ontem e isso me tocou, né? Porque o que a gente faz na OAB é voluntário, né? E toda vez que a gente faz algo, nada é gratuito, né? Então conta um pouquinho sobre isso. Como é que foi esse final da tua live ontem?
A live de ontem, o tema foi perfil pessoal versus profissional, que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Isso surge demais nos cursos, nas lives, dentro das perguntas que me fazem na minha rede social. Né? Eu devo ter um perfil pessoal e outro profissional? Depende. Você tem transtorno de personalidade? Você é uma pessoa no escritório e outra em casa? Não tem como. Não tem como trair a esposa e ser honesto no trabalho. Não tem como. Né? Nós somos seres holísticos, nós somos as partes num todo. Mas essas partes, quando juntas, formam quem somos. E cada uma delas é tão importante quanto a outra. E essa parte da reciprocidade, do sentimento de comunidade poxa, nós dois estamos aqui entregando nossos dois bens mais preciosos. Nosso tempo e nosso conhecimento. O que é que custa e dizer o que achou? Poxa, é nada, né? Então, assim, essa reciprocidade é muito importante para a gente, como feedback, para que nós entendamos se foi legal, se usamos a linguagem certa, se atingimos a nossa meta, se conseguimos ajudar, porque o objetivo daqui é ajudar. A gente não está ganhando nada, apesar de isso aqui ser um marketing. Sem dúvida. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso que tem que ser entendido. Ninguém aqui tá falando tudo, tá dizendo, no final agora tem uma promoção. Não. Mas demos o que a gente mais tem de precioso, tempo e conhecimento. Agora, o que vocês vão fazer com o conhecimento que vocês pegaram é um problema totalmente de vocês. Você pode continuar com a bunda sentada na cadeira, como o Pedro disse, ou você pode fazer alguma coisa. De toda forma, mais na frente, você não vai poder reclamar de ninguém. Só de você mesmo. Meu querido, eu não sei nem como te agradecer. Eu sei que o teu tempo... Se quiser abrir para pergunta aí, tem tempo ainda. Tô de boa. Tem? Então tá, gente. Vamos dar 5 minutinhos aí, se o pessoal quiser fazer suas perguntas aí para o Guto, né? Aproveitem esse momento e eu já quero fazer esse jabá dele às 9 horas, imperdível, muito melhor do que assistir a novela da Globo, é assistir Guto Galamba, né? No seu Instagram, @GutoGalamba, tá? Por favor, procurem eles nas redes sociais, ele entrega muito produto gratuito, né? A gente aprende demais com esse fera, né, das redes sociais. E eu quero abrir para as perguntas aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, nós temos aí 5 minutinhos ainda para que o Guto possa responder. Vai lá, Gutão. Onde procurar conteúdo sobre novas formas de pensar? Primeiro ponto é se definir enquanto profissional. Você é profissional de que área? Vamos lá, você é profissional do direito. Procure informações onde geralmente um profissional do direito da sua especialidade não procuraria. E tente, isso é o mais importante. Não é só parar para assistir a um filme. Não é só parar para ver uma palestra de uma pessoa que não é da sua área. É tentar pegar o que foi dado de informação e coligar com o seu tema central. Você tem que forçar essa combinação até dar certo. Tem que forçar essa combinação. Uma perguntinha. Alguma dica para estudantes de direito prestes a entrar no mercado de trabalho? Cara, você tem que... Você é uma das pessoas que foi beneficiada com o Covid. Porque você estava aqui e a galera aqui. Agora você está aqui, ó. Comece agora a criar sua autoridade. Porque entenda, você não pode atuar como advogado, mas você pode falar de direito, não pode? Ou não é legal? Com certeza. Pode falar. Então você pode começar a falar de direito. Você pode começar a falar a sua experiência na faculdade, como foi, para novas pessoas que querem fazer faculdade de direito. Você pode falar qual foi a matéria mais difícil e por que foi mais difícil. Você pode começar a criar uma autoridade, principalmente falando de você. Quais foram as suas dificuldades. Por quê? Isso gera empatia. As pessoas vão se ver em você. Então a minha dica é essa. Olha o Nicolas. Nicolas, meu parceirão de beach tênis, advogado daqui. Beleza. Bem-vindo, Nicolas. É um prazer tê-lo aqui. Sempre a audiência qualificada, né, Guto? Fala, Guto. Na tua visão, a forma de se relacionar com o cliente mudou para sempre? A pandemia forçou essa mudança? Cara, para todo o sempre. Para todo o sempre. Existe um livro que é muito usado na psicologia positiva e está sendo muito usado pelas empresas hoje, que chama-se As 5 Linguagens do Amor. Ele fala basicamente como as pessoas se sentem amadas, né? São 5 pontos que ele trabalha e as pessoas começaram a perceber que eu posso usar isso com o meu cliente. Eu posso usar isso com o meu cliente. Por exemplo, existe uma linguagem do amor que é tempo de qualidade. Ou seja, você tem um tempo de qualidade com aquela pessoa. Tem gente que se sente agradada com aquilo e tem gente que não gosta. Eu odeio. Eu gosto de chegar, resolver e ir embora. Meu advogado, ele percebeu isso, que é daqui também, o Glauco. E ele dizia, vem aqui tomar um café no escritório. Eu disse, vai te fuder, Glauco, resolve logo isso. Porra de tomar café, não quero. Mas outras pessoas gostam. Então, quando você entende
como é que o seu cliente gosta de ser tratado, você para de mandar mimo para quem não gosta de mimo. Você para de tocar em quem não gosta de tocar, mas você toca em quem gosta. Você para de forçar um tempo de qualidade para mostrar seu escritório para quem não está nem aí para isso. Então você economiza o bem mais precioso da sua vida, tempo. Porque você soube antecipar a crise daquele cliente. Ó, Ludmila, hein? Me ajuda aí a administrar a casa. Aulas, filhos, faculdade nova, treinamento físico. Tô ficando meio doida. Tento muito. O primeiro ponto é traçar uma rotina. A depender da idade dos seus filhos, acredito eu que são mais novos e devem estar atrapalhando. Só que o seu filho, o problema dele não é que ele está em casa. O problema é o que você ensinou a ele, o que é que acontece quando ele está em casa e não tem escola. Na cabeça dele, ele está de férias. E nas férias você ensinou que ele pode fazer o que ele quer. Quando você ensina isso e você não coloca uma nova rotina para ele, ele vai fazer o que ele quer. Então pega uma cartolina, senta com o teu filho e fala, olha só, às 8 da manhã você vai tomar seu café da manhã e às 8h30 até às 9h30 você vai ver tal programa na TV, sei lá, ou vai brincar de tal jogo. Enquanto isso, a mamãe é como se a mamãe tivesse ido trabalhar, não pode entrar no quarto. Eu duvido que ele encha seu saco. Porque agora ele teve uma rotina a ser seguida. É isso aí. O problema do seu filho atrapalhar é que ele não tem rotina. Se você coloca uma rotina tanto para ele quanto para você, vocês não vão se atrapalhar. Vai ficar tudo bem planejado. Tem uma coisa, tem uma coisa maravilhosa que eu digo. Para fazer rotina, você precisa de 3 coisas. Uma agenda. E você deve anotar exatamente tudo. Faça isso agora de noite, Ludmila. Anote tudo como você gostaria que acontecesse para a sua rotina de amanhã. Depois disso, você coloca na matriz de Eisenhower. Pode procurar na internet que tem. Que é o que é urgente e importante, o que é que não é urgente nem importante, o que é importante, mas não é urgente, o que é que não é nem importante nem urgente. E aí você começa a colocar essas coisas da rotina ali e tem uma segmentação melhor. Porque geralmente, quando você não consegue fazer tudo o que você quis, é porque você colocou coisa demais. Ou seja, faltou ordem de planejamento. Última pergunta, gente, para o Guto poder encerrar e depois iniciar a live dele às 9 horas lá, @GutoGalamba. Como adquirir autoconhecimento? Boa pergunta. Essa pergunta é legal. Essa pergunta é legal e eu gosto de usar uma coisa que, mais uma vez, o Murilo Gun, que é extremamente criativo, fala muito, que é: me fale quem você é sem me dizer o que você faz. Isso já puxa uma força de autoconhecimento bizarra. Me fale quem você é sem me dizer o que você faz. Olha o bug que deu na cabeça de geral agora. Né? E ainda assim você vai buscar coisas que você não é, que não falam de você. Vai dizer, ah, não, eu sou pai de família. Tenho... Não perguntei isso. Eu perguntei quem você é. Quem você é? Demais. Isso é autoconhecimento. Ter essa clareza é foda. Então me diga quem você é antes de dizer o que você faz. Eu acho que é assim que começa a busca. Gutão, matou com essa daí, tá? Eu acho que a gente conseguiu atender as expectativas que eu gostaria para essa live, que era exatamente quebrar paradigmas, né? A gente poder se despir e se despedir, né? De alguma forma, de todas essas amarras que o advogado tem. Cara, eu quero te trazer mais vezes aqui, né? Vamos lá, tô junto. Eu tenho certeza que todos que assistiram essa live também querem, né? E mais uma vez, muito obrigado. Só isso que eu tenho para te agradecer. Né? Mais obrigado a Carol Vasconcelos, que nos uniu, né? Eu acho que essa união dos advogados que querem realizar essa transformação é que vão fazer realmente a transformação da advocacia, e a inspiração em pessoas como você, como Murilo Gun, como Alex Lima, né? Pessoas que não são da advocacia, mas que têm muito a trazer para a gente, tá? Parabéns pelo teu trabalho. Feliz. Eu sou teu fã, além de teu amigo. Um grande abraço, meu irmão. Muito Valeu. obrigado. Tchau, abraço gente. A todos. Já tem live minha, viu? 21h03. 21h03 tem live minha. Isso aí é porque ele é numerologista. @GutoGalamba. Um abraço. É nóis.